Lembra da dancinha da matemática? Ainda temos funções que vão nos ajudar a fazer os passos com perfeição. Eu vou falar para vocês agora das funções circulares. Quais são elas? Seno, cosseno e tangente. Eu vou falar apenas dessas três, apesar de que você, como um ótimo aluno que é, você sabe que ainda existe secante, cossecante e cotangente, tá bom? No caso da função seno, ela é uma função circular, periódica com período 2π. O que quer dizer esse período? É justamente a curva que se repete a cada tamanho 2π no plano cartesiano. Eu sei que pode estar ficando assim meio confuso para você, mas não te preocupa que você vai olhar a dancinha e já vai identificar a curva formada pelo braço do meu corpo de baile, porque o meu corpo de baile arrasa. Acompanha aí, ó, presta atenção. Viu como eles arrasam? Viu? E aí, essa função seno, ela tem algumas características. Tá vendo a curva formada pelo braço do meu corpo de baile? Gente, essa curva ela tem um nome. O nome dela é senoide. E, no caso, o período, né? Perceba que aqui eu tenho dois excelentes bailarinos. Esse período, imagina como se tivesse um do ladinho do outro. É justamente essa curva, né? Da ponta da mão até a outra, né? De cada ladinho, que corresponde ao tamanho 2π. Tá? 2π no caso. E quero chamar a tua atenção também para a imagem da função seno. A imagem da função seno, ela é no eixo y, lembra que eu tenho o plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. No caso do nosso plano cartesiano, essa função ela é definida no intervalo fechado para a imagem. Quem é essa imagem? É o intervalo fechado entre -1 e 1, certinho? Tem uma outra característica da função seno que eu quero te mencionar. No caso, ela é classificada como uma função ímpar. Por que função ímpar? Porque quando eu for fazer as minhas continhas, isso vai me auxiliar inclusive para outros valores que eu porventura coloque no lugar de x, todas as vezes que você for fazer a continha, você vai ter o seno de -x igual a menos seno de x. Não te preocupa que você vai ver aí em qualquer livro, qualquer busca na internet que você faça, essas informações com mais detalhes. Aqui é apenas informações adicionais que vão te ajudar e muito, tá? Além, claro, do passinho do meu corpo de baile. Gente, eles arrasam. Presta atenção no movimento. Olha o gingado desse povo, gente. Presta atenção. Eu tenho mais outra função para falar para você. Quem é essa função? É a função cosseno. No caso da função cosseno, ela também é uma função circular, como eu acabei de mencionar para você lá no comecinho. O período dela também corresponde a 2π. Outro detalhe importante é que a função cosseno, no caso agora, ela é uma função chamada de função par. Por que função par? Porque no caso, quando eu estiver fazendo as minhas continhas, eu estou calculando cosseno de x igual ao cosseno de -x. E isso é evidente lá no plano cartesiano quando nós vemos a curva característica. Eu duvido você identificar, de tão perfeito que esse meu corpo de baile é, eu duvido você conseguir identificar essa curva com perfeição de acordo com o braço do meu corpo de baile. Olha aí, ó. Com certeza você conseguiu identificar, porque a mãozinha deles é que tá show. Olha essa curvatura de mão, gente. É a curva perfeita da função. Eu tenho certeza que você está achando o máximo, porque meu corpo de baile arrasa. E é meu, tá? Só para deixar registrado. Tem a última função, como eu mencionei para você, que é o caso da função tangente. A função tangente, ela é um pouquinho diferente da seno e da cosseno que eu acabei de te mencionar. Por quê? Porque ela tem uma exceção quando nós vamos fazer a definição dela. No caso da função tangente, ela tem o domínio definido como x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais uma constante k multiplicada ao π. Gente, para que isso? Justamente porque a curvatura dessa função, ela é definida em pedaços. Perceba que até o período da função é diferente das outras duas. No caso lá da seno e da cosseno, a função, elas duas, no caso, tinham o período 2π. Para a nossa função tangente, o período agora dela é diferenciado justamente por conta de que quando, porventura, você queira calcular a tangente para π sobre 2, isso não está definido. Gente, ela
Lembra que o eixo no plano cartesiano só tem apenas dois eixos, o eixo X e o eixo Y? Para a tangente, eu preciso de uma informação complementar. Eu preciso de um eixo complementar justamente para pegar o prolongamento, o cruzamento. E se eu tenho um eixo paralelo ao próprio eixo Y, que é o do plano cartesiano, quando eu tiver o π sobre 2 ou 3π sobre 2, lembra que eu tenho ciclo trigonométrico, tá? E, nesse caso, os extremos em relação ao eixo Y, o de cima equivale ao π sobre 2 e o de baixo equivale ao 3π sobre 2. E aí, como eu estou me referindo a retas paralelas, não vai ter interseção, tá? Não são retas que não tem nenhum ponto de interseção. E por esse motivo a função tangente ela não é definida. A curva característica dela é um pouquinho diferente também. Observa aqui na imagem do meu bailarino, tá? Que você vai perceber a curva e quando você comparar isso lá com os livros, com a sua pesquisa, independente da fonte, você vai perceber que tem eixos de simetrias. Imagina o meu dançarino, várias imagens dele, uma do ladinho da outra. Acompanha aqui porque ele só está aparecendo uma vez. Mas aí você vai olhar lá no seu livrinho, na sua pesquisa da internet, você vai perceber, olha aí, ó. Tá vendo a curvatura do braço deles? Imagina que ele esteja, né, para um lado ou para o outro, a imagem dele esteja repetida. Então, eu tenho eixos de simetria, tá? Isso porque esse domínio da função, ele é diferenciado. Ele não pode, o x não vai poder ser π sobre 2 mais uma constante k vezes o número π. Para essa informação, quando for π sobre 2 mais kπ, a função tangente não é definida. Gente, se você parar para pensar, esses movimentos que os meninos fizeram aqui, no videozinho que vai ficar no final, tem muita informação adicional, posicionamento de corpo, giro, essa mistura toda dela vem com base nessas informações de todas essas funções que eu acabei de mencionar para você. A função, a matemática em si te auxilia não apenas a dançar, tem várias outras possibilidades aí, eu só te mostrei uma delas. Espero que você tenha gostado e tchau, Lui pequeno. Beijo. Para fazer os passos de qualquer dança que você queira desempenhar. Você, como excelente bailarino, ninguém vai mais bater porta aí, gente?